Que a tua unção esteja sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Queridos, hoje eu quero trazer uma mensagem para o seu coração. Eu falei um pouco sobre ela alguns dias atrás, mas hoje eu quero trazer profundidade sobre esse princípio que é fundamental na nossa vida. Tem um princípio que aos poucos nós fomos deixando de lado. Um princípio que modifica a nossa vida em todo o tempo. Porque o reino de Deus é um reino de princípios. Eu queria muito que você prestasse atenção, mas muito. O reino de Deus é um reino de princípios. Ah, tem escolinha hoje, né? Cadê o gol? Tem monitor? Ih, Diaconisa Júlia está para mim lá em Lambari. Tem? As crianças podem subir. Isso. Podem subir em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Podem ir lá com os professores, com os monitores. Isso. Isso. E esse princípio é um princípio que aos poucos nós fomos deixando de viver. Irmãos, não tem nada impossível para Deus. Deus pode fazer qualquer coisa na nossa vida. Deus pode fazer qualquer milagre. Deus pode mudar a condição. Deus pode transformar a realidade. Deus pode mover os céus e terra. Só que tem um princípio que o homem deixou de praticar. O homem sutilmente abandonou na sua jornada. Um princípio que é tão importante, mas deixou de existir, porque o homem começou a agir na casa da sua independência. O homem, quando ele passou a andar na sua independência, ele abandonou esse princípio. E esse princípio é a linguagem do reino dos céus. Eu quero falar sobre o princípio de honra. Efésios capítulo 6 e versículo 2, diz o seguinte. Efésios capítulo 6 e versículo 2: honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa na terra. Paulo começa a frisar uma coisa importante. Ele falou assim: olha, honre o seu pai e a sua mãe, para que você possa viver longos dias, dias abençoados, dias de honra, de prosperidade, de bênção. Quando ele falou a palavra honrar, ele estava autorizando. Se você honrar, você será abençoado. Por isso que ele falou a palavra honra. Essa palavra honra, ela veio dos céus. Deus é um Deus de honra, né? A gente canta a honra, a glória, né? Deus é um Deus de honra. Convém que toda pessoa que anda com Deus, que vive com Deus, precisa também ter a característica e a marca da honra. Só que a primeira pessoa que desonrou estava do lado de Deus, que foi Satanás. Satanás desonrou a Deus do lado de Deus. Só que uma coisa interessante: toda pessoa que honra, recebe da honra. E toda pessoa que desonra, recebe a maldição da desonra. Toda pessoa que honra, recebe a bênção. Toda pessoa que desonra, recebe a maldição. Isso é um princípio que não muda. Passa os anos, passa os dias, esse princípio não muda. Nós estamos vivendo uma geração que não sabe o que é o princípio da honra. E por não saber o princípio da honra, tem perdido as bênçãos de Deus, tem perdido a oportunidade de viver grandes coisas em Deus. Porque ao invés de honrar, está desonrando. A honra é um princípio de Deus, é um princípio do reino de Deus. E o reino de Deus, ele funciona por princípios. É um dos princípios mais poderosos, é o princípio da honra. Porque a honra, ela libera a bênção. A honra, ela libera a ação de Deus. Mas a desonra, ela destrói tudo aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. E toda vez que eu deixo de honrar, eu começo a desonrar.
todas as vezes que você deixa de honrar, você desonra. E eu queria definir essa palavra honra para você. Honra é reconhecer, é valorizar, é tratar alguém ou algo com muito respeito, com dignidade, com amor e com reverência, de acordo com o valor da posição, que é aquilo que Deus estabeleceu. Toda pessoa que Deus estabeleceu, nós temos que tratar com muita honra. Nós temos que tratar com honra aquilo que Deus levantou, porque não há autoridade que não foi levantada por Deus. E é interessante que quando a gente passa um momento muito difícil da nossa vida, a primeira coisa que a gente faz é ligar para uma pessoa de Deus, é ou não é? Todo mundo lembra, né? Semana, meu Deus do céu, meu telefone tocou a semana inteira, só caso difícil. E sabe o que é interessante? A pessoa ligava e falava assim: pastor, eu sei que o senhor é homem de Deus, e eu sei que o senhor ouve a sua oração. E eu liberava só uma palavra, falei assim: Deus já fez. E, irmãos, e era instantâneo, era um negócio instantâneo. No outro dia a pessoa falava assim: pastor, deu certo. E era casos que a pessoa ficava desesperada, angustiada, porque a gente lembra do homem de Deus, porque existe o zelo de Deus, aquele homem tem a honra de Deus. Só que o diabo também sabe que se você desonrar, você vai viver debaixo da desonra, da maldição. A honra não é apenas uma palavra, a honra é uma atitude. É igual o filho lá em casa, tem pai, tem mãe, e trata o pai e a mãe como se fosse um coleguinha. Destrata, maltrata, responde, xinga. A honra não tem nada a ver com o comportamento. Querido, seu pai, sua mãe, seja quem for, pode errar com você, mas você não pode perder o princípio da honra. O problema é que a gente quer mudar as coisas. O pai errou, me dá o direito de eu apontar para ele. Não, porque independente do erro ou do acerto, o princípio tem que estar no nosso coração. Saul, o tempo todo, Saul queria matar Davi. E é interessante que Saul era rei, ele era a autoridade máxima. Irmãos, por diversas vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul. Mas sabe por que ele não tocou em Saul? Porque ele tinha o princípio da honra dentro dele. Porque ele entendeu: se eu te tocar, eu não estou tocando em Saul, eu estou tocando no próprio Deus. Por isso que quando ele falou assim: olha, se você for honrar seu pai e a sua mãe, os seus dias serão longos. Ele está falando assim, porque você será abençoado. E é interessante, não sei se você ainda, né? Hoje a gente vê pouco. O filho, quando ele vai sair de casa, qualquer coisa, ele fala: a sua bênção, mãe. Sua bênção, pai. E ele fala o quê? Deus te abençoe. Ele está falando assim: eu estou te autorizando a ter um dia maravilhoso debaixo da bênção de Deus. Só que hoje a gente já não ouve isso mais. A gente hoje tratou tudo muito comum. O diabo conseguiu colocar na cabeça das pessoas que não existe o princípio da honra, que ela trata tudo muito normal. Eu tenho vivido uns dias assim meio, diferentes do meu comum. Semana eu falando com uma pessoa, mais uma vez ele falou assim: você é pastor? Eu falei: sou pastor da Sara Nossa Terra. Meu pastor, me dê a sua bênção. Eu falei assim: nossa, mas porque você não é uma pessoa normal, me abençoa, a sua bênção. Eu falei assim: Deus te abençoe, querido. Ele falou: Senhor, eu estou sendo agraciado porque o Senhor está aqui do meu lado. Hoje eu estou sendo agraciado porque existe um homem de Deus que está aqui do meu lado. Eu olhando, eu falei assim: Deus, o que é isso? Ele estava conhecendo uma posição de honra. Ele entendeu que aquilo não era uma pessoa normal. Ele entendeu que aquilo não era um lugar normal. Quantas vezes você desonra as pessoas que Deus colocou para ser honra na tua vida? Quantas vezes Deus colocou pessoas para te abençoar e você acha que não precisa da bênção? Se você não precisa da bênção, você também não precisa de Deus, porque o único que pode liberar a bênção é o próprio Deus. E quantas vezes nós desonramos? Porque a honra é reconhecer, a honra é respeitar, a honra é valorizar, a honra é cuidar, é servir, é proteger, é agir corretamente, mesmo quando ninguém está vendo.
Você honra quando você fala bem. E olha para você ver que interessante, né? Quando a gente tem um problema em casa, a primeira coisa que a gente faz é falar mal. Fala mal do filho, fala mal do esposo, fala mal do sei de quem, fala mal. Querido, toda vez que você fala mal de uma autoridade, você está desonrando ela. Como que você quer que a sua casa seja uma bênção, se você é o primeiro que desonra? Se você é o primeiro que fala mal, que você é o primeiro que aponta? Se você está chateado com isso, leva a Deus. Apresenta diante de Deus, porque a sua casa é uma bênção. Você orou por ela, você intercedeu por ela, e Deus te entregou o maior patrimônio da sua vida, que é a sua família. Então honra ela, valorize ela. A Bíblia trata a honra como algo de autoridade, porque toda pessoa que honra obedece, toda pessoa que honra reconhece, toda pessoa que honra ela é submissa. Toda pessoa que honra, ela tem gratidão, que é um princípio poderoso na nossa vida. É interessante que quando você chega numa casa que existe um princípio de honra, todos os filhos são abençoados. Porque o pai, a mãe, ele autoriza, até mesmo quando vai casar. Né? Quando vai casar, tem um momento da honra que o pai fala: filho, Deus te abençoe, vai seguir sua jornada, eu estou te abençoando. Só que hoje não, a gente sai de casa, a gente não quer saber a opinião da mãe, do pai, da autoridade espiritual que é o líder. Eu faço da minha vida o que eu quero. Por isso tem muita gente debaixo de desonra e de maldição, porque abre mão do princípio da honra. Querido, você só consegue ser abençoado se você tiver a bênção. Por isso que Abraão abençoou Isaac, Isaac abençoou Jacó, e Jesus os abençoou. Porque quando não existe bênção, nós não estamos debaixo da proteção, porque a única coisa que protege o homem é o princípio da honra. Se você ainda não casou e quer ir bem, você precisa da bênção. Só que o diabo falou assim: não, você não precisa, faz do teu jeito, você é independente. Deus já falou com você. E é interessante isso, né? Deus já falou com você. Tem um texto que eu quero te apresentar, em Números capítulo 12. Números capítulo 12, que mostra isso, né? Deus falava com Moisés, que era o rei do povo, que era o líder do povo. E Arão e Miriam não concordavam com Moisés de jeito nenhum. E aí eles começaram a falar mal de Moisés. Olha que texto interessante. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher coxita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Será que o Senhor só fala por meio do pastor? Mas o pastor é homem. Então eu vou fazer aquilo que eu acho que eu devo fazer, porque Deus fala comigo também. Isso é diferente hoje, não? Todo mundo assim. Não precisa falar só com o pastor, Deus fala comigo também. Perguntaram: também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Olha para você ver o que chegou no ouvido de Deus. Olha a resposta. Ora, Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, Arão e Miriam: dirija-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. É interessante que toda pessoa que age fora da bênção de Deus, nada que ela faz dá certo, nada que ela projeta dá certo. Ela pode começar bem, mas ela não termina bem. Porque o problema da história não é como você começa, mas é como você termina. Você pode começar bem o relacionamento, mas ele não vai terminar nada bem. Você pode começar bem o negócio, mas se não tiver a bênção, não vai terminar nada bem. Porque não está no seu esforço, está na autoridade espiritual delegada por Deus. Está na unção liberada pelo próprio Deus. Por isso que hoje as pessoas só têm muito esforço para ter alguma coisa, porque ela não entende o princípio da honra. E aí imediatamente, versículo 5. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, e pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, e os dois vieram à frente. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor,
Aí ele me revela em visões, sonhos e falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés. Com ele eu falo face a face. Moisés que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face, claramente, não por meio de enigmas. Ele contempla a forma do Senhor, porque não temeram em falar contra o meu servo Moisés? Ele é um eleito meu, ele é meu. Como que você tem coragem de falar ou levantar mal contra ele? Como você tem coragem de ter o coração mal, porque ele te corrigiu, ou que você não concorda com isso? Como você tem coragem de ser rebelde com seus pais? De responder porque você não concorda, porque você não aceita? Querido, tem um princípio que eu guardo dentro do meu coração até hoje. Conselho de pai é para a vida. Hoje eu posso falar isso como líder, né? Depois de muitos anos liderando essa nova geração, eu estando com eles, eu falava assim: meu Deus, eu vivia isso. Meu Deus, o meu líder falava isso comigo antes. Agora eu entendo. Porque aquilo que o pai ou a mãe já nos direcionou, ele no mínimo já viveu. E ele não quer que a gente repita a mesma história. Só que as fases são diferentes, o tempo é diferente, mas o conselho é valioso, porque vai passar os dias, vai passar o ano. Se você não valoriza a voz do sábio, você repete a mesma história. Tem filhos vivendo a mesma coisa que o pai. Irmãos, você não nasceu para ser igual ao seu pai. Você não nasceu para ir no mesmo nível do seu pai e da sua mãe. Você nasceu para ir muito mais além daquilo que eles foram. O filho, ele é gerado para ser bênção dobrada e não repetir história. Hoje a gente vê os pais enterrando os filhos. Nós enxergamos os filhos repetindo as mesmas histórias, vivendo a mesma forma, o mesmo jeito, porque quebrou o princípio da honra. Porque todo aquele que quebra o princípio da honra, ele vive uma maldição nos ciclos da sua vida. Quarta-feira eu falei muito sobre quebrar os ciclos de maldição. E é nítido, as histórias elas vão se repetindo, as histórias vão sendo a mesma. E quanto mais você fala assim: eu não vou viver igual minha mãe, eu não vou viver igual meu pai, você passa a viver a mesma coisa. Porque Deus não pediu para você apontar, Deus pediu para você honrar. E toda pessoa que honra, não olha recriminando, honra obedecendo, mesmo que não entenda. Querido, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Aonde houver obediência, aonde houver honra, a bênção do Senhor estará sobre a tua vida e te fará prosperar em nome de Jesus. Se você quer dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia. Honra o teu pai e a tua mãe, porque quando você honra, libera a bênção, a proteção e vida longa. Ele está falando assim: olha, você vai ser uma bênção, por isso que é importante. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, em nome de Jesus. Mas se você não libera a bênção sobre os seus filhos, o que vai tornar esses filhos? Irmãos, você que é pai, os seus erros não podem definir a bênção que está sobre a vida dos seus filhos. Nós temos que abençoar em todo o tempo. Ao contrário da honra vem a desonra. Desonra não é só xingar. A desonra é desprezar, é ignorar, é humilhar, é falar mal, é ser ingrato, não valorizar, é usar as pessoas e tratar com indiferença. Toda pessoa que desonra, ela trata com uma indiferença terrível, como se fosse um qualquer. Principalmente quando fala não, né? Hoje falar não é um caos. Se falou não, o bico fica, vira as costas, né? É um negócio terrível. Faz escondido. Irmãos, o problema não é fazer escondido. O problema é a maldição que está por trás da sua desobediência. É a maldição que está por trás daquilo que não é para fazer. Mateus capítulo 22 e versículo 21. Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Honra o princípio do céu, e Ele honra o princípio da terra. É interessante que Deus, Ele estabeleceu o princípio do céu, mas Ele não despreza a autoridade da terra.
pai, mãe, pastor, prefeito, presidente, o chefe da sua empresa. Nós temos que entender que aonde nós estivermos inseridos, nós precisamos levar o princípio da honra. Nós temos que aprender. Aí o diabo joga na sua cabeça assim, mas eu não sou bobo, meu patrão faz isso, aquilo, outro, ainda tem que honrar. Só que você está olhando para os homens, você deixou de olhar para Deus. E aí você esquece do lugar que Deus te colocou. Para ser uma bênção, você acaba sendo amaldiçoado. Irmãos, isso é muito sério. A honra é reconhecer a posição da autoridade. Uma igreja que honra, ela avança. Uma família que honra, ela prospera. Um casamento que honra, permanece. Como você vai ter um casamento abençoado se você desonra o seu casamento? Você desonra a sua esposa, os seus filhos? Não tem jeito. Se você quer um casamento abençoado, você precisa honrar. Você precisa dar vida e dar valor. Só que hoje a gente honra muito mais as pessoas do que a Deus. É impressionante. É impressionante que quando Deus fala assim, não faça. Não, pastor, não tem como, é difícil para mim. Irmãos, se Deus está falando para você não fazer, é porque Ele está provando o seu coração o tempo inteiro. Esse casamento é seu ou é meu? E quando você valoriza a pessoa errada, você perde autoridade sobre a situação. Eu estava falando isso com o discípulo hoje, né? A gente estava conversando. E ele estava extraindo, porque as pessoas que andam com a gente, né? Elas sempre querem extrair alguma coisa, o tempo inteiro, né? Ninguém conversa com o pastor à toa. E às vezes a gente desarma, né? A gente quer ser humano ali, pensando em outro assunto. Até borra de vez em quando, né? E ele começou a falar e falou, pastor, isso, o erro foi aqui. E é interessante que eu falei assim, a gente começa a valorizar a pessoa errada. A gente dá muita honra, não é nem a palavra honra, perdão. A gente coloca aquela pessoa acima de Deus. E aí acaba que você começa a quebrar um princípio. Porque quando você respeita, você traz um princípio muito importante que é da honra mesmo, do respeito. Mas aquilo não pode ser maior do que Deus na sua vida. Deus sempre tem que estar em primeiro lugar. A Bíblia fala o quê? Honrar, amar a Deus acima de todas as coisas. Quando eu aprendo a honrar, amar a Deus, eu vou aprender a amar e honrar aquele que Deus colocou sobre a minha vida, que Deus colocou para caminhar comigo, que Deus colocou para estar comigo. Tem um discípulo que toda vez que ele faz discipulado, ele ajoelha para receber a oração. E um dia eu perguntei para ele, eu falei, por que você faz isso? E é interessante que ele falou assim, pastor, eu não estou diante de uma pessoa qualquer, eu estou diante de um homem santo, e eu respeito a unção que está sobre a sua vida. Aí eu falei, meu Deus, isso não é muito normal, né? As pessoas não tratam isso com muita normalidade. E aí você vai viver na vida dessa pessoa, ela vai viver no princípio de honra, de bênção constante na vida dela. A minha pergunta que eu quero fazer para você é, qual a importância que você dá para o nível de honra na tua vida? Qual a importância que você dá para o nível de honra para os seus pais, para sua mãe? Pastor, mas eles me feriram, mas o amor de Deus te curou, e nem por isso dá o direito de desonrá-los. Nem por isso. Nem por isso dá o direito de você ir lá e falar assim, mãe, me dá a sua bênção, pai, me abençoa. Quando Esaú chegou diante de Isaac, para tomar a bênção, que ele já tinha abençoado Isaac, a primogênita, ele ficou um perigo, porque ele perdeu o momento da bênção de Deus na vida dele. Será que as áreas da sua vida tem sido um ciclo de prosperidade, ou tem sido um ciclo de bloqueios, nada dá certo? Você vai viver no mesmo ciclo, vai viver na mesma história, vai viver na mesma coisa, vai andando da mesma forma, e aquela coisa vai indo, e nada sai do lugar. Ou você tem vivido um ciclo de muita bênção, de muita bênção, de muita bênção. Quando a desonra entrou no universo, ela entrou através de Lúcifer. Isaías 14:13, olha que texto interessante. A desonra, antes dela entrar na atitude, ela entra no nosso coração. Olha para você ver. Você que dizia no seu coração, olha, Lúcifer começava a revelar no coração. Ele não falou, mas o coração dele já estava desonra.
Irmãos, antes de você desonrar, o seu coração já foi marcado. Eu subirei os céus, erguerei um trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei acima das mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. O que ele quebrou? O princípio da honra. Lúcifer virou Satanás porque quebrou um princípio da honra. Toda pessoa que vive em desonra começa a perder a percepção, ela começa a perder a visão e ela começa a viver uma vida de ruína. Um exemplo disso é quando Naamã, o profeta Eliseu, né, fez um momento lá com Naamã, e aí Naamã foi poder dar riqueza para ele. Ele pegou e falou assim: não precisa, Deus te abençoe, você já está curado, abençoado, pode ir embora. Quando Eliseu virou as costas, Geazi foi correndo atrás. O profeta Eliseu falou que você pode dar para mim as iguarias, as riquezas, me dá aqui para mim. E ele pega aquilo e apresenta diante de Eliseu. E Eliseu falou para ele o quê? Toda lepra que estava sobre Naamã, agora vai estar sobre você, pela sua desonra. Irmãos, tem muita gente leprosa pela desonra. Tem muita gente leprosa, paralisada nos seus projetos pela desonra. Às vezes o céu está de bronze e fala assim: Deus não me ouve, Deus não me responde. Não é porque Deus não responde, é porque o coração está cheio de desonra. Toda desonra procura uma companhia, porque toda pessoa que desonra, ela vai conectar com uma pessoa que desonra. Miriam fez isso com Arão. Eles criaram uma conversa contra uma autoridade que Deus estabeleceu. Fala para o seu irmão assim: não fale mal da sua casa jamais. Não fale mal do seu marido, da sua esposa jamais. Irmãos, não fale, não defame a sua casa. Pode ter todos os problemas do mundo, como qualquer casa, mas ali é o melhor lugar para você estar. Ali é o lugar mais abençoado, ali é o lugar da bênção de Deus, ali é o lugar da mão de Deus. E eu amo a minha casa em nome de Jesus, porque Deus está lá, Deus está na minha casa. Pastor, meu filho é difícil. Não, você vai ajoelhar e falar: Deus, o meu filho vai ser uma bênção, ele vai ser transformado, ele vai ser cuidado. Em vez de você falar: ele é maldito, ele é rebelde. Não, abençoe. Aí você pode falar assim: mas pastor, você não entende essa geração. Ah, entendo, viu, irmãos? Agora, mais ainda, né? Mais ainda, né? Mudou o meu cenário, mais ainda. E quando você ajoelha e fala assim: Deus, eles são uma benção, eles vão se tornar uma benção. Tem uns sabonetes da vida que eu oro há muito tempo, mas eu nunca vi. Eu acho que os antigos me davam show, mas essa geração me dá triplo de show. Mas eu aprendi uma coisa: lá eu ficava bravo, aqui eu fico de joelho. Eu não vou mais brigar com ele na força, eu vou pro joelho. E deu certo, viu, irmãos? O saboneteiro virou um homem de Deus. Irmão, que eu vou te contar. O saboneteiro virou um homem de Deus. Me abençoou até um lanche, né, irmãos? Me leva em casa, me abençoou o lanche. O saboneteiro virou um homem de Deus. Participou até da revisão de vida, né? Só não vi falar em línguas, mas eu acho que ele orou, ministrou. Eu falei: que é isso, Deus? Sabe por quê, querido? Quando existe um pai e uma mãe que ora, Deus transforma qualquer condição. Em vez de você falar que ele é uma maldição, você vai falar: ele é uma bênção. Pastor, mas eu não vejo, mas eu creio. Paulo não falou para você ver, Paulo falou para você crer. Meu filho é uma bênção, meu filho é uma bênção, eu vejo uma bênção. Ele vai crescer, vai ser uma bênção, vai ser uma boa mulher, vai ser um grande homem. Ele é uma bênção. Não deixe o diabo usar sua boca para ir contra a sua casa, contra os seus negócios, contra os seus bens e contra o seu casamento. Porque tudo que Deus abençoou é uma bênção. Gênesis capítulo 12, olha que texto poderoso. Versículo 2, Gênesis 12, 2. Gênesis 12, 2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tomarei famoso o seu nome e você será uma. Olha que interessante. Abençoarei o que? Te abençoar. Deus falando para Abraão, fala: Abraão, todos que te honrarem eu vou abençoar. Irmãos, toda vez que você honra o seu pai, você honra a sua mãe, você honra a autoridade que Deus constituiu, você vai ser abençoado. Não tem jeito de ser diferente. Sua vida financeira é transformada, os seus negócios são transformados, tudo que te envolve terá uma bênção. Tudo. Mas toda vez que você desonra,
E aqueles que te amaldiçoarem por meio de vocês todos, eles serão amaldiçoados por meio de vocês. E todos os povos da terra serão abençoados. Sabe o que eu entendo todos os dias? Deus permite a falha do homem para que ninguém idolatre. Mas Deus também permite a falha do homem para que ele corrija o nosso coração. O erro de alguém não é para ferir, o erro de alguém é para corrigir. Por isso que Deus permite que as autoridades errem contra nós, para que a gente possa corrigir o nosso coração. Porque, irmãos, pensa numa coisa: toda vez que alguém erra com a gente, a primeira coisa que inflama dentro de nós é o quê? O orgulho. E aí a gente não quer saber, a gente quer devolver, a gente quer vingar, a gente quer agir. Aí Deus fala assim: eu quero saber se eu estou dentro do seu coração. Porque o povo me adora com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Deus não quer você, Deus não quer estar na sua boca, Deus quer estar no seu coração. Toda vez que uma pessoa tem Deus no coração, ela vai agir diferente. Ela vai olhar com a mesma misericórdia do que Deus olha para ela. Ela vai olhar com a mesma compaixão que Deus olha para ela. Porque ela entende o princípio da honra. Quem está entendendo, diga amém. Saul viveu debaixo da desonra, Davi viveu debaixo da honra. 1 Samuel 24:6. Não estenderei a minha mão contra você, porque você é ungido do Senhor. Quem honra não depende do comportamento da pessoa para decidir honrar. Ela honra porque ela entende o princípio. Ela valoriza esse princípio. E a desonra, ela entra no nosso coração de uma maneira sutil. Não é bajular. Porque toda pessoa que bajula na frente, ela fala mal por trás. E Deus ouve. O bajulador, ele não fica muito tempo. Ele não consegue permanecer, principalmente nos dias em que Deus prova. Porque Deus prova, irmãos. Deus prova o coração. Deus prova o casamento. Tem fase da vida da família que é difícil, é ou não é? Nem todo dia é fácil. Tem vontade de você falar assim: eu não quero voltar para casa. Mas você volta porque você honra. Não é para você ficar procurando sites para tentar se alimentar. Porque um homem que honra a sua casa, honra a sua esposa, honra o seu marido, jamais vai ter atitude que vai desrespeitá-lo. Jamais vai gritar, vai apontar. O problema é que quando a gente perde o princípio da honra, a gente desonra quem Deus pediu para a gente honrar. E aí nós queremos orar e falamos assim: Deus, derrama a tua bênção sobre a minha vida. Mas qual Deus que você está adorando? Qual Deus que você está buscando? Olha que coisa poderosa, né? Lembrei aqui de uma chave aqui. A mulher de Jó, ela deu uma cutucada em Jó, falando para ele assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Irmãos, Jó amava tanto a Deus que ele podia mandar uma maldição para aquela mulher. Ele não fez isso. Ele não amaldiçoou a sua casa, ele não amaldiçoou a sua mulher. Ele manteve firme no princípio da honra. A porção dobrada só veio na vida de Jó, porque Jó perseverou no princípio da honra. Dar a palavra e não cumprir é desonra. Desrespeitar os pais, o esposo, a esposa, autoridades espirituais. Tratar mal o cônjuge, não valorizar os seus líderes. Falar mal da igreja, falar mal do casamento, falar mal dos filhos. Servir de qualquer maneira. Irmãos, nem sempre você vai sentir honrar. Mas a honra não é um sentimento. A honra é uma decisão diária dentro do meu coração todo dia. Por isso que ninguém sente. Ninguém sente para honrar, ninguém sente estar ali. A gente faz porque é um princípio que precisa ser zelado. Até hoje, quando eu saio de casa, eu falo com a minha mãe: meu pai, sua bênção. Hoje minha irmã de vir para a igreja, eu falei: benção, pai, estou indo para a igreja. Ele: Deus te abençoe, que o culto seja uma bênção. Porque quando você está debaixo de uma bênção, você está autorizado a viver o melhor de Deus. Mas quando você não está debaixo, você está bloqueado a viver debaixo desse jugo. Isaías 29:13. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. A honra, ela se manifesta com algumas atitudes, como por exemplo, já te ensinei, falar bem. A honra começa pela boca, falar bem na presença e falar bem na ausência. Não consegue falar bem, fica quieto, não fala nada, fica quietinho. Fica quietinho. É interessante que a gente vai entendendo um pouco do princípio da honra. E é um ciclo mesmo, né? Se você honra, você vai sendo honrado.
Você vai honrando, Deus vai te honrando, você vai honrando, Deus vai te honrando, e assim sucessivamente. Agora, quando você desonra, irmãos, como eu vejo isso? As pessoas são amaldiçoadas mesmo. Quantas pessoas vivem debaixo do jugo de maldição pela desonra? Pastor, mas eu não fiz por mal. O problema não é fazer por mal, porque a desonra entra como sutil. Ela é bem sutil, ela entra no coração, ela vai domando você, daqui a pouco você está desonrando. Ela é muito sutil, ainda mais hoje no meio de uma internet, que fala um tanto de boboseiro, um tanto de pastor itinerante, falando para você isso, aquilo, outro. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Irmãos, sempre vai ser mais fácil você amar quem está longe de você, porque não conhece seus defeitos, é muito mais fácil. Você falar, você ama mais seu amigo ou sua mãe? Você vai ser meu amigo faz tudo que eu quero. Seus colegas, pessoas que compactuam com a mesma ideia que você. Mas na verdade, ninguém dá a vida por você como essas pessoas dão. Ninguém cuida de você como essa pessoa cuida. Sabe quando você vai sentir falta? Quando você não tiver ela mais. Aí você vai ver que a pessoa que te honrou já não está mais do teu lado, porque você escolheu o princípio da desonra. Porque toda pessoa que segue o caminho da desonra, hoje ela desonra, amanhã ela é desonrada. Toda pessoa que inicia na desonra, ela vai viver um ciclo de desonra. Deus não abençoa pessoas que desonram. Deus não honra pessoas que desonram. Eu lembro uma vez na história da igreja, né? Vocês sabem, eu sou pastor também na igreja de Cambuquira também. E é uma igreja que eu gerei no joelho mesmo, né? No joelho. E eu tive problema com um líder lá. E o líder saiu falando mal de mim, né? É normal as pessoas saírem falando mal da gente. É muito comum. Sem ao menos ouvir. E eu tenho comigo, quem fala mal de mim, eu não tenho que falar nada. Por mais que todo mundo fale, você tem que falar, eu não tenho que falar nada. É Deus que justifica. E eu fico muito quieto. E aí esse líder pegou e começou a ligar para todo mundo da igreja, convidando as pessoas para ir para a igreja dela. E aí o interessante da história, que era uma pessoa de muita referência no nosso meio. Porque assim, eu aprendi na minha liderança a não centralizar as coisas, graças a Deus. E eu dou oportunidade, e tem o risco, né, de você ser ferido por isso. Porque, irmãos, eu já falei isso algumas vezes. Ninguém olha a necessidade do pastor. Todo mundo acha que o pastor é super-homem, que ele não sente dor, que ele não sente marca, que ele não sente falta. Todo mundo acha que o pastor está sempre muito bem, que o pastor está sempre muito disposto, mas está tudo certo. E aí ele ligou para todo mundo, né, fez os feitos lá, tudo. Aí um discípulo ligou e falou assim: pastor, fulano me ligou e ele convidou eu para ir junto com ele para a igreja dele. Eu falei: mas por que você não vai? Porque eu tenho uma aliança com o Senhor. E por mais que o Senhor erre comigo, eu aprendi que aliança é aliança. Eu não quero por nada nesse mundo. Eu vou falar para você, a igreja, ninguém seguiu esse homem. E olha que ele mora na cidade, ele caminha na cidade, teria mais tempo para as pessoas. Eu estou há mais de 10 anos liderando a mesma igreja. Eu não lembro, de verdade, das pessoas que saíram por qualquer uma ocasião. Porque aqueles que têm aliança permanecem até quando está muito difícil. Hoje o diácono Glauber estava lá, eu recebi a foto do culto. E a igreja lá cheia, eu falei: meu Deus, eu queria estar lá. Mas é porque eles entenderam o princípio da honra. Porque todo lugar que entende o princípio da honra, avança. Todo lugar que entende o princípio da honra é abençoado. Todo lugar que entende o princípio da honra vive o melhor de Deus. Sara a nossa terra de 3 corações. Nós viveremos debaixo do princípio da honra. Nós viveremos debaixo do ciclo da honra, da bênção da honra. E Deus irá honrar tudo que vier nas nossas mãos. Aleluias! Tudo que vier nas nossas mãos, Deus vai nos honrar. Tudo que vier nas nossas mãos. Honre a Deus em primeiro lugar. Provérbios 3:9. Honra o Senhor com os teus bens e com as tuas primícias. Olha aí, coloca esse texto. Provérbios 3:9. Provérbios 3:9.
Honra o Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Por que ele pega o recurso? Porque muitos de nós pegamos muito mais o dinheiro do que a Deus. Irmão, só que você não entende que Deus é o Senhor do nosso dinheiro. Deus nos abençoe o quanto Ele quiser. Nada falta. Eu lembro do texto do profeta, quando Elias chegou na casa da viúva, ela não tinha o que comer, ela pegou e falou assim: olha, o que eu tenho aqui é só para mim e para os meus filhos. Aí ele falou assim: então você vai lá e faz primeiro para mim, depois você vai fazer para os seus filhos. Ela entendeu o princípio da honra. Quando ela obedeceu a voz profética, ela viveu muito mais daquilo que ela tinha, e nunca mais faltou naquela casa. Querido, eu quero declarar sobre você: quando você aprender a viver o princípio da honra, honrar a Deus, honrar com as suas finanças, honrar com os seus negócios, Deus vai te fazer prosperar 100, 200, 300, cada vez mais, em nome de Jesus, e nada vai te faltar, nada vai te faltar. Mas o problema é que nós seguramos isso, nós vivemos segurando aquilo que tem que ser entregue. Se Deus falou para você entregar seu dízimo, Deus está falando assim: me honra. Eu quero ver se você me honra. Porque toda pessoa que não entende o princípio do dízimo, não entende o princípio da honra. Toda pessoa que não entende o princípio de dizimar, não é você dar dinheiro para o pastor, não é você dar dinheiro para a igreja, mas é você honrar o que Deus te deu. Você vai mudar uma chave na tua vida. Você vai mudar uma chave poderosa na tua mente. Porque toda pessoa que honra, ela é honrada. Mas toda pessoa que desonra, ela é desonrada. A honra começa em Deus. Honre a Deus, honre os seus pais, o seu casamento, os seus filhos, os seus líderes, a igreja. Uma das armas que o diabo mais usa é a desonra. Porque quando a honra acaba, a proteção começa a se romper. Mas nós vamos estar guardados em nome de Jesus, amém? O mundo espiritual, ele entende o princípio da honra. O mundo espiritual, ele respeita o princípio da honra. Quando chegar o tempo da colheita, você recebe nas mãos de Deus o agir de Deus sobre a tua vida. Gálatas 6:7. Tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Quem planta honra, recebe o favor de Deus. Quem planta desonra, recebe colheita de destruição. Por isso eu quero declarar: nós iremos colher muito esse ano em nome de Jesus. A honra é a chave do crescimento, da permanência, da prosperidade e de uma família abençoada. Não sai de casa sem dar a bênção dos seus pais, se você mora com eles. Se você não mora com eles, pede a bênção dos seus líderes, peça a bênção de Deus. Irmãos, não fique sem a bênção. Peça a bênção para o seu marido. Quem é casado, fala para o seu marido: me abençoa, libera a sua bênção sobre a minha vida. Porque quando ele coloca a mão na sua cabeça e fala: você vai ser uma bênção, você vai prosperar, você vai dar certo. Irmãos, o mundo espiritual fala assim: receba então em nome de Jesus. É um negócio interessante, porque toda pessoa que expressa a honra, o mundo espiritual fala assim: então receba da bênção. É instantâneo, é instantâneo. A bênção de Deus vai seguindo. Eu vou te fechar te contando um testemunho. Aconteceu há pouco tempo, tinha uma discípula, desde o início da igreja, ela ia a pé para a igreja, caminhando, e era uma coisa doida. E um dia ela falou assim: pastor, eu e meu esposo, nós queremos engravidar. Só que está muito difícil, contou um tanto de problema lá. Eu aprendi uma coisa na minha vida: eu não ouço os problemas, porque depois eu não sei explicar. Porque eu já enxergo o milagre. Olha que coisa doida. Eu estava prestando atenção. Você me perguntou isso, a Dília me perguntou: mas o que tem? Eu não sabia explicar, porque eu não lembro. Aí eu falei: Deus, por que eu não consigo explicar? Porque eu não presto atenção no problema. Eu só enxergo o milagre já acontecendo. E eu falei para ela assim, falei: mulher, seja você abençoada. Já que você quer um filho, eu te abençoo. Ela falou assim: ah, pastor, eu falei: eu te abençoo. E ela recebeu naquele dia, ela foi para o altar, ela chorou, e chorou, e chorou, 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 chorou. E beleza, e eu esqueci, nós fomos embora. Aí ela começou a passar mal, passar mal, passar mal. E aí todo mundo falava, aí ela falou assim: você está grávida? Que grávida do quê? Não tem nada em mim não. Brigava com os médicos, os enfermeiros, foi um caos. Aí um dia ela chegou na igreja e falou assim: olha, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Todo mundo está falando que eu estou grávida, mas eu não estou grávida. Eu sei que eu não estou grávida. Falei: mas você não pediu esses dias uma bênção? Deus já te concedeu. Ela falou: não é possível, eu não quero frustrar mais. E começou a chorar. Aí ela foi, aí fizeram muito esforço lá com ela. O esposo levou ela para ganhar neném, né? Para fazer uns exames.
Os exames. Falei para você que eu não lembro do problema. Eu só sei que deu o diagnóstico, ela estava grávida. Hã? Não foi isso não. Ela falou, deu o diagnóstico, estou grávida. Irmãos, pensa nos 9 meses. Toda semana, pastor, não esquece de mim, eu estou grávida. Irmãos, toda semana, mas é toda semana. Eu falei, já estou orando por você, filha, vai ter uma bênção, e vai dar tudo certo, e você está abençoado, eu te abençoei. Os 9 meses, ela chegava na igreja, pastor, eu estou grávida. Eu falei, você está uma abençoada, você está te abençoando. E então assim foi. E aí, ela, um dia que chegou com o barrigão gigante, falou assim, pastor, o senhor está orando por mim? Eu falei, estou, filho, você está agraciada. Era igual um filme mesmo, né? Aonde eu ia, ela, o senhor me abençoou? Eu falei, está abençoada. Ela não podia me ver, eu já até corria do culto, eu já chegava no cantinho, ela, pastor. Eu falei, você está uma benção. Aí eu fui brincar de bingo. Eu já falei, eu não gosto de brincar dessas coisas, não é à toa. Irmão, Zé ganhou todos os presentes do bingo. Eu falei assim, além de eu te abençoar, você ainda não me abençoa. Eu não usei nem a bênção para mim. Eu queria ganhar um presente, eu ganhei um presente. Aí eu descobri que era o culto de mulheres, eu lá de penetra, né, irmão? Aí a minha tia falou assim, mas pastor, o senhor é homem, não é para o senhor. E aí, no último dia, antes de ontem, ela recebeu um diagnóstico de um médico, que eu já não vou saber te explicar, mas o problema era sério. Que é como se a criança tivesse um problema na cabeça lá, alguma coisa nesse sentido. Eu só sei que ela ligou chorando. Ela não me explicava, o esposo, eu já liguei pro médico tal, e ele gritando, eu falei assim, calma. Deixa eu lembrar você de uma coisa, filha. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu quero te lembrar uma coisa. O Deus que começou a boa obra, Ele vai terminar no dia de amanhã. E a partir de agora, você vai ver os anjos de Deus cuidando de você de cada detalhe. E na hora que você estiver ganhando neném, você vai ver a mão de Deus gerando esse parto na tua vida. E eu fui dormir. Só que nessa noite eu não dormi, eu passei orando, né? Algumas pessoas, mandei algumas orações. E aí, descansei no outro dia. E também não procurei saber o que aconteceu. Aí deu, acho que 10 horas, ou numa parte da tarde, não lembro qual horário. O marido dela falou assim, pastor. Aí na hora que falou pastor, eu falei, oi. Deu tudo certo. Aí mandou a foto da menina assim, ó. Ela está perfeita. Eu falei, tu és fiel, Senhor. O Senhor é fiel. Sabe o que é o mais interessante? Aí eu já mandou assim, olha para você ver como que ela é calminha. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus. Toda pessoa que honra Deus é fiel. Hoje eu quero que você saia daqui lembrando que Deus não desonra quem honra. Eu queria convidar você a ficar de pé. Nós vamos fazer um tempo